Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico. Hoje nós vamos falar sobre a chegada na maçonaria no Paraná. Nosso estado, nós estamos aqui, então nos compete um pouco mais falar sobre isso. Então a gente vai mostrar quais foram as primeiras lojas que chegaram aqui, as potências que foram surgindo. Mas antes disso, na semana que vem, a pós-graduação da Uninter vai fazer um programa chamado Simpós. Então a gente vai mostrar uma pequena chamada para esse programa que estreia na segunda-feira, dia 12. Segundo Simpós, Empregabilidade e Cultura Digital. Você que é da área da educação, eu sou a professora Dinamara Machado, diretora da Escola Superior de Educação da Uninter. Pois é, vamos falar de empregabilidade? Você, professor, que durante a pandemia sofreu tantas transformações no seu trabalho. Sim, nós sabemos o que é cultura digital e vamos debater no segundo Simpós, Empregabilidade e Cultura Digital. Que tal, professor, você aprender a trabalhar com as redes sociais? A docência em novos espaços. A docência conquistando novas fronteiras. Venha para o segundo Simpós, Empregabilidade e Cultura Digital. Muito bem, então fica aí nosso convite. Inclusive, no dia 12, a primeira palestra será um Demolei, que irá fazer. O Demolei, para quem ainda não sabe, é uma paramaçônica, né? Uma entidade que é apoiada pela maçonaria. E a primeira palestra será sobre isso, sobre os Demoleis, como eles se preparam para o mercado de trabalho. Então, venha participar conosco do simpósio. Então, estamos aqui novamente com o professor Hamilton, Tiago. E hoje a especialidade é do professor Hamilton, né? Ele é um historiador aqui, pertence ao Grande Oriente do Brasil, Paraná, e já escreveu alguns livros sobre maçonaria no Paraná. Inclusive eu estou com 2 livros aqui, dedicados pelo professor Hamilton, né? Então ele fala sobre a chegada da maçonaria no Paraná, ele divide em 2 etapas, né? Entre os anos de 1800 e... Estou sem ler porque... 1830. Estou sem óculos, professor. Tem que ler para mim aqui. 1830 a 1930. Isso. E o segundo livro, 1930 a 1978. Então, traz a genealogia, a gênese das lojas nesse período. Por favor, professor Hamilton. Primeiramente, agradecer estar aqui, né, o professor Álvaro, o Tiago também, essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre maçonaria. Esses livros eles foram escritos sobre a Gênese, né? Nós tentamos explicar como chegou a maçonaria no Paraná, porque a maçonaria no Paraná ela está antes do Paraná em si existir, porque nós tivemos a primeira loja no Paraná, ela foi a União Paranaguense, ela foi fundada em 21 de março de 1837. Então o Paraná nessa época era a província de São Paulo, não era... Paraná... Não era... Vai se desmembrar somente em 1852, 56. Então, essa loja, os membros dela, alguns eram deputados provinciais do Paraná, mas paulistas, que atuavam em São Paulo, mas eram na jurisdição do que viria a ser o Paraná, na realidade, na comarca de Paranaguá, na época, que no Paraná não existia. E essa loja ela se desenvolveu, depois dela vieram algumas outras ali, depois tivemos a Fraternidade Paranaguense, depois tivemos lá em Paranaguá a Perseverança, mas nesse meio nós tivemos uma loja também, a Filantropia Guarapuavana, no interior do Paraná também, no oeste. Tivemos a loja Estrela de Antonina, né? Nessa época também, 3 anos depois, 1867, a Perseverança 1864. A cronologia é a seguinte: 1837 a União Paranaguense, 1858 a Fraternidade Paranaguense, 1864 a Perseverança e 1867 a Estrela de Antonina. Então essas lojas do litoral. E a Filantropia Guarapuavana, porque a gente sempre ouviu dizer que ela era mais antiga aqui. Tem uma parte da história que tem uma data lá, depois parece que a data vai para 1870, né? Qual que é? Ela, na realidade, o que nós podemos entender, e que eu entendi isso daí, também vários historiadores entenderam, é que a data primária que foi feita era 1872. Depois foi descoberto o livro de ouro dela, que continha informações dos fundadores, e daí foi ajustada a data para 1851. Essa é a data dela.
hoje, né? Pela história convencional que nós temos hoje na maçonaria no Paraná, no Grande Oriente do Brasil, também Paraná, é a Filantropia Guarapavana, ela é de 1851. E o objetivo dessas lojas no início? Porque eu ouvi dizer também que, principalmente a de Paranaguá, ela foi voltada bastante para libertar os escravos. Ela trabalhou bastante nesse sentido. Isso é fato mesmo? Isso. É assim, ó, no primeiro período, na primeira loja, não. Tinham escravocratas, 1837. 1858 provavelmente também tinham escravocratas, mas aí as lojas começaram a não aceitar quem tinha escravos. Já existia a lei Eusébio de Queiroz, tinha outras leis que já tinham abolicionistas, né? Em 64 foi fundada, 1864, em 5 de maio foi fundada a loja Perseverança, e em 1869, ela foi a primeira loja no Brasil que destinou recursos para a compra de escravos do sexo feminino com menos de 4 anos de idade. Então ela se reunia no dia 24 de junho, que é o dia de São João. Ela tinha uma reunião que era uma sessão magna dela, naquele dia era sorteado as meninas que iam ser libertadas, que iam ser comprada a alforria delas. Foi comprada 2 em 1870. Temos e isso nomes, consta registro em ata. Sim, então. Tudo documentação disso daí. Logo em seguida, depois em 1872 ou 73, a loja Perseverança Terceira, que é de Sorocaba, ela começou a fazer isso daí, entendeu? Daí ela começou também a comprar alforria de escravos, e isso daí é um movimento, mesmo pouco tempo antes vamos dizer, da libertação, né, já existia esse movimento dentro das lojas maçônicas. Inclusive era proibido, para você ser maçom nesse período especificamente, era proibido você ter maçom, não aceitar, você ser escravocrata. Se você tivesse escravos, você não podia ser maçom. Nesse período aí, exatamente, nessa época. Então, vou fazer só uma parte aqui. Você falou de 24 de junho, é dia de São João. A gente pode fazer a próxima rádio sobre São João, então, tá? Isso, aí. Vamos conversar sobre São João na maçonaria, na próxima rádio, hein? Então, veja, né, como mudou a situação, né? Porque antigamente era comum ter escravos e o pessoal achava que era normal isso, né? O pessoal achava, não, isso aí é normal. E os maçons têm um princípio, né? Você deve dizer, tem que ter bons costumes, moral e bons costumes. Então, com o tempo, isso aí foi migrando. Talvez eles já viram que isso aí estava errado e foi interessante, né? Já abortar. Não, você tem escravo, você já não tem mais bons costumes, já não tem uma moral legal. Então já não pode pertencer à maçonaria. Né? Isso é um ponto interessante de se analisar. Né? Isso, a gente tem que entender o contexto da época, né? É difícil para nós hoje analisarmos uma coisa que aconteceu há 200 anos, porque existe um negócio chamado relativismo cultural, que para o contexto de época, vamos dizer, eles tinham outros costumes na sociedade, né? Então nós hoje não podemos avaliar isso daí. Como daqui a 200 anos, vamos dizer, alguém pode chegar e dizer, olha, aqueles caras lá usavam combustível fóssil e estão destruindo a natureza. Então é difícil para... Hoje é o que nós temos hoje. Sim. Então é difícil contextualizar isso daí, né? Foi um período negro da história, um período triste, mas teve pessoas boas também que lutaram contra isso. Inclusive nós temos registros de lojas maçônicas e de maçons que roubavam escravos, sequestravam e mandavam para o Uruguai, ou mandavam para outros lugares em regiões livres. No Paraná, inclusive em Paranaguá e Curitiba, funcionou uma sociedade chamada Ultimatum. Ela sequestrava negros, escravos, punha em navios para o Uruguai ou barris de erva mate. Inclusive o Barão do Cerro Azul esteve envolvido nisso daí. Prisciliano Correia, eles roubavam escravos do Visconde de Nácar, na época que era o escravocrata da região lá, e colocavam os negros em barris e mandavam para o Uruguai. Para ficarem livres lá. Isso aconteceu, tem registros disso daí. Interessante. Você falou um pouco sobre as lojas que começaram aqui no Paraná. E as potências, né? Porque hoje nós somos federados a algumas potências que determinam. Por exemplo, nós dois somos do Grande Oriente do Brasil, o Tiago é Grande Oriente do Paraná. Essas lojas já tinham designado uma potência? Tinha. Como é que funcionava isso naquela época? Essa loja, a União Paranaguense, ela era afiliada ao Grande Oriente Brasílico, que foi uma potência, a primeira potência no Brasil é o Grande Oriente Brasílico ou Brasiliano. Tem divergências de nome, mas ele viria a ser o Grande Oriente do Brasil, depois de todas as fusões que aconteceram. Então, essa loja era federada a esse Grande Oriente. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa há uns 3 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia,
e em Brasília, e achamos documentos dessa loja que não existiam, por exemplo. Nós sabíamos, parece que eram 3 ou 4 fundadores só. Hoje nós conseguimos processos eleitorais de 1864 dessa oficina, então nós descobrimos o timbre dela, descobrimos quem eram os maçons dela, descobrimos essa questão dos políticos, né? Porque eram maçons que eram deputados provinciais em São Paulo, que alguns inclusive eram até contra a separação do Paraná e de São Paulo. Então, e essa história toda ela vem seguindo. Ele era federado ao Grande Oriente Brasiliano, Brasílico brasiliano. Então era direto com a potência lá. Isso, no Rio de Janeiro. Era uma potência no Rio de Janeiro. Tá? O Brasil, não existia Brasília no Brasil, Rio de Janeiro era a capital do Império, que isso daí era Brasil Império, né? E a corte era no Rio de Janeiro. Depois daí veio Grande Oriente, Lavradio, Passeio, Beneditinos, Grande Oriente Unido. E daí finalmente veio o Grande Oriente do Brasil, que a gente conhece. Daí depois veio as outras potências. Veio, primeiramente, as grandes lojas, a grande loja, né? Grande loja, não é grandes lojas, grande loja. E depois os grandes orientes estaduais. E é isso. Hoje, as potências no Brasil são 3 que são reconhecidas. E elas, todas elas vieram do Grande Oriente do Brasil. Isso é interessante porque nós já fizemos um programa aqui sobre isso, sobre a questão da regularidade. E dá para você entender a questão da regularidade de origem. Porque elas tiveram regularidade de origem, então... Sim, e eram da mesma fonte. Isso, da mesma fonte. Daí, o que acontece? Existem teorias que tinham lojas na Bahia antes de 1822. O Grande Oriente do Brasil, ele aparece no Brasil em 1822. A fundação dele, vamos dizer assim, oficial. Daí existem teorias que tinham lojas na Bahia antes e tal, mas não são teorias que se comprovam com documentos, não se sustentam com documentos. Inclusive tem uma história de uma fragata francesa que aportou na Bahia, teve reuniões lá, mas tem uma discussão no meio acadêmico que esse capitão desse navio estava na França nessa época. Então, isso, a Le Penève, exatamente. Então, não existe assim um consenso se é verdade isso ou não, entendeu? É bem provável que a maçonaria chegou aqui através dos filhos de cafeicultores e produtores que foram para a Europa estudar e trouxeram esses ideais libertários, ideais iluministas, que era o que estava na época pegando na Europa, no início do século XIX. Então, trouxeram isso para cá. Dentro da maçonaria, né, nós como maçons, nós conhecemos, sabemos que cada loja tem o seu livro, tem a sua história e tem a sua caminhada ao longo de tempo a tempo. Como o professor Hamilton, para fazer esse tipo de pesquisa, além de caro, exige também muita paciência e estudo, porque antigamente as documentações eram todas feitas à mão. Hoje, né, as nossas atas é tudo agora digital. Antigamente, imagina, eu até fiquei pensando, queria que também o professor Hamilton explicasse para nós como que fez, qual foi o método de trabalho para o professor Hamilton fazer essas buscas. Eu fico imaginando, imagine aquelas lojas lá, bem no começo, lá no final do 1890, vindo para cá, 1910, 1920. Tem umas atas bonitas aqui, né? Umas letras bonitas aqui. Eu, com óculos, eu não conseguiria ler, né? E nem entender muito menos o que está escrito. Então, é um trabalho realmente... Juntar documentos, imagine, até para manter a memória viva dos papéis, né? Existe uma ciência que estuda isso, que é paleografia. Na realidade, ele estuda essas nuances de diferenças de escritas, por época e tal. Mas, no meu caso, eu não tenho conhecimento raso sobre isso. E eu acabei acostumando. Tanto a gente vai acostumando e vai criando um método para identificar. Tanto que essas atas que nós conseguimos de 1847, no Paraná, são os documentos mais antigos da maçonaria. Eles não estão no Paraná, eles estão em Brasília, mas nós temos cópias desses documentos aqui, e foi feita toda a transcrição dessas atas, que eram processos eleitorais da época, entre 1846 e 1847. Inclusive de uma loja que tinha muito pouca informação, que se chamava Fraternidade Curitibana. Que essa loja, ela foi uma das lojas percussoras da Santa Casa de Misericórdia em Curitiba. Então tinha muito pouca informação sobre essa loja. Nós continuamos com poucas informações, mas um pouco a mais do que tinha. Então a história ela vai se revelando, né, conforme vai aparecendo documentos e tal. E isso foi feito uma pesquisa bem ampla, 1 ano, 2 anos de pesquisa, e
tem que confirmar as lojas, tem que achar as atas, tem que compilar as atas, traduzir. Nós temos que entender, por exemplo, que veja que interessante, essa loja União Paranaguense, ela foi fundada no dia 21 de março. O calendário primitivo do Grande Oriente do Brasil, da maçonaria, no Brasil, antigamente era um calendário hebraico, que começava no dia 21 de março. Então, a loja ter sido fundada nessa data, ela tem um significado. Ela foi fundada no dia 1º do ano maçônico daquela época. E também tem o ano, né? Porque Isso. eles não escreviam o ano como nós escrevemos. Não. 2023 Não. depois de Cristo. Tem uma Não. numeração diferente. Quer dar uma explanada sobre isso? Rápido? Assim, a grosso modo, nessa época, esse calendário primitivo era um calendário judaico, né? E você somava 4.000 anos, mais ou menos. É um pouquinho menos, mas, assim, a grosso modo, para se entender mais fácil isso, você somar 4.000 anos no ano. Então, o calendário hoje, nosso, maçônico, ele é um calendário da Era Vulgar. Escreve-se calendário, ano da Era Vulgar. E nessa época se chamava Ano da Verdadeira Luz. Então, são diferenças de época, né, de como era escrito. Então, quando você tem que se atentar a isso daí, quando você pega um documento, isso funcionou até o século XX, até o início do século XX, um pouquinho antes talvez, mas você tem que se atentar que quando você vê um documento maçônico, ele vai estar escrito assim, ao quinto dia do 3º mês do ano de 5.910 ou 901 ou 897 da verdadeira luz. Tá? Isso era o calendário primitivo da maçonaria. Hoje não, ela usa o calendário gregoriano, nosso, normal aí e tal. Mas... É que esse calendário, na verdade, era ou dos judeus ou aquele bispo lá que falou que o mundo nasceu há 4.004 anos antes de Cristo. Era o mesmo. Então era o dia do surgimento do universo, do mundo, né? Isso, que era o calendário hebraico. Ele usava o calendário hebraico, que é bem mais antigo, né? Então... Perfeito. E daí nós temos outro problema também, além desses anos diferentes, que essa é a parte fácil, mas que nem o Hamilton falou, né? 21 de março era o dia 1º do ano. Então tem controvérsia, por exemplo, no dia do maçom. Isso, né? Isso é um outro problema. A gente pode conversar sobre isso. Eu abordo sobre isso nesse livro, exatamente esse livro segundo aí. Eu falo bastante sobre isso, porque foi uma data convencionada, se dizendo que tinha havido uma reunião dentro do Grande Oriente do Brasil, na época no 7 de setembro, né, no 7 de setembro, e não houve essa reunião. A gente prova ali que houve um erro de interpretação de calendário e acabou, o pessoal talvez por desconhecimento, essa data que eles imaginavam era para 9 de setembro, então não teve nenhuma reunião em 7 de setembro no GOB. Nós temos todas as datas, inclusive na época Gonçalves Ledo, sabe, toda essa turma, eles estão lá, tem as atas deles lá e o que eles falavam nas reuniões. Então não aconteceu nada. A maçonaria, ela deu um impulsionamento talvez através de ideias, mas ela não foi, vamos dizer assim, um elemento, ela pode ter sido um elemento talvez fomentador, mas não um elemento percussor, não foi ela que executou. Dom Pedro I não executou a separação do Brasil por ordem da maçonaria, isso daí já é ponto notório. Ele não tinha, os documentos que ele recebeu do Grande Oriente diziam para ele que ele tinha duas opções, ele recebeu mesmo 5 cartas. Ele recebeu uma do Grande Oriente, recebeu uma da Priscila Leopoldina, uma do José Bonifácio, e ele dizia para ele, do José Bonifácio, olha, eu recebi uma carta das cortes, né, e nós vamos ser presos, porque ou você volta para Portugal e nós abandonamos todas essas ideias libertárias aqui, e provavelmente eu vou ser preso, e o príncipe vai ser deportado, né, para Portugal. A outra carta que ele recebeu da maçonaria dizia para ele exatamente isso, que ele tinha 2 caminhos, mas não dizia qual caminho. Qual caminho ele tinha que fazer. Não, em nenhum momento. Isso é uma lenda maçônica. É mais diz que lenda. Foi no dia 20 de agosto que mandaram essa carta dizendo que ele tinha que fazer isso. Mas não... Se reuniram. Isso. Isso que na verdade essa reunião foi depois. Pelo calendário essa reunião aconteceu depois. Olha, para você ter uma ideia de como é interessante isso, parece que no dia 11 de setembro, 12, no livro está especificado certinho. Eu de cabeça eu não sei dessa data exatamente. Teve uma reunião no Grande Oriente e Gonçalves Ledo não falou sobre a independência. Quer dizer, a independência já tinha sido proclamada e eles não sabiam, porque era tudo assim... O WhatsApp não tinha chegado ainda lá. O WhatsApp não funcionava, não tinha Telegram, não tinha nada. O cara tinha que pegar um cavalo. Tinha um correio chamado Paulo Bregaro. Ele era o correio do Império. Ele era o correio do imperador. Ele pegou um cavalo, ele foi levar as cartas para o imperador, às margens de Ipiranga, que é toda aquela história que a gente conhece e tal, né?
E depois ele, com o Dom Pedro, olha, ele viu o Dom Pedro declarar a independência e ele tinha que voltar falar isso para a princesa regente, que era a princesa Leopoldina. Quem assinou a separação do Brasil e de Portugal foi a princesa Leopoldina. Ela era a princesa regente, a rainha, a princesa regente, né? Na realidade. Então, ele voltou, ele levava uma semana para chegar até no Rio de Janeiro. A cavalo, lombo de burro. Então isso é uma coisa assim que são mitos, entendeu? Daí é tipo assim, o cara inventou a lâmpada porque era maçom. Não era também, mesma coisa. Então as coisas que acontecem, nem tudo que acontece na humanidade acontece de bom por causa da maçonaria. E nem tudo de ruim também acontece por causa da maçonaria. Voltando até na maçonaria aqui no Paraná, sem fontes, até então, até conhecer e fazer a leitura do professor Hamilton, até então era a Estrela de Antonina pela lógica 00001. Era a primeira loja do Paraná, e não é. Primeiro a gente tem que explicar para o pessoal que a gente põe número nas lojas. Então, vou fundar a loja Hamilton 001. Vou fundar a loja Tiago, vai ser a 002, a Álvaro 003. A gente faz essa numeração. E sabendo que a Estrela de Antonina era do Grande Oriente do Brasil. Ela não era. Quer ver meu câncer ali? E depois ela veio para o Grande Oriente do Paraná. Exatamente. Na cisão de 73, né, que foi a cisão, ela veio para o Grande Oriente do Paraná. A loja Estrela de Antonina, ela tem um outro número, na realidade, que ela tinha um número do Grande Oriente do Brasil. A gente já vai falar sobre isso aqui, só deixa eu confirmar o número para não falar besteira aqui. Então, o número dela, inicial, era 192. Pelo Grande Oriente do Brasil. O primeiro brevet constitutivo dela foi do Grande Oriente Unido do Brasil. Unido do Brasil. Que viria depois, com as fusões, a ser o Grande Oriente do Brasil. Uhum. Então, o número dela era o 192. Para você ver como há mudanças, né? Dentro aqui da maçonaria no Brasil, né? Em tempos e tempos, na história do Brasil, junto com a história da maçonaria. Com certeza. Acho que é importante a gente saber um pouquinho as lojas que começaram e essa migração. Isso. E eu acho que o mais importante disso é que nós falamos antes, né? A legitimidade de onde começou. Hoje todo mundo trabalha junto, unido. Com certeza. Né? Todas as lojas, independente de qual obediência, das 3 obediências. Dependente do número. Dependendo do número da loja. Não importa. E da sua idade. Não importa. E é claro que a gente precisa resgatar essa história. E é importante, né, manter atas em lojas justamente por isso. Para saber o que aconteceu. Né? A gente não tem registros, por exemplo, da escravidão no Brasil porque Rui Barbosa mandou queimar muita coisa. Exatamente. Né? Porque, isso aí é um passado negro do Brasil, uma coisa ruim que a gente precisa tirar. Não, tinha que ter, não podia ter excluído o registro, tem que estar lá. Né? Então, você imagina uma pessoa que é um nobre da África, eu sei que a gente já está no tempo aqui, só para encerrar, uma pessoa que era de uma família de nobreza da África, ela veio para o Brasil e depois ela não acha o registro dela nunca mais. Exato. Como é sério isso, né? Sim, não. A história tem que ser escrita. Tem que ser escrita e tem que ser contada. Tem que ser contada. Tem que ser contada. Não pode apagar a história real. Não deve. Está chegando a hora. Gostaria de agradecer. Eu não cumprimentei os ouvintes, os alunos, o público externo do Centro Universitário Uninter. Agradecer a presença também do professor Hamilton. Agradeço por participar aqui, professor Álvaro. Gostaria de encerrar, mandar um tchau para os alunos. Então, obrigado, Hamilton. Obrigado, Tiago. Obrigado, Álvaro. Não esqueçam, segunda-feira, dia 12, começando o nosso simpósio com a apresentação da Ordem Demolei para todos. Como os Demolei são preparados para o mercado de trabalho, o que eles fazem dentro da Ordem, que é similar à nossa maçonaria. Nos vemos no nosso próximo programa. Provavelmente vamos falar sobre São João, então, já incitados aqui pelo Hamilton. Um abraço a todos.